Senhor presidente, inicialmente eu queria enviar também minhas condolências à família dos desembargadores e queria dar início à discussão sobre a LOA e o PPA. Para quem nos vê agora, talvez esses temas orçamentários possam parecer muito técnicos, mas, na verdade, dizem respeito ao cotidiano de todo cidadão, toda cidadã. O que é o orçamento? O orçamento é a previsão de arrecadação e a previsão de gastos do governo. Ele prevê quanto é que ele vai arrecadar naquele ano de impostos próprios, taxas, tarifas, receita própria, portanto, das transferências que vêm de outros entes. Quem é servidor público está muito acostumado com esse linguajar, mas o grande público que nos vê agora, às vezes, não tem conhecimento, e isso é uma crítica que nós fazemos. O ciclo orçamentário no Brasil, ele precisava ser mais popular, mais facilmente entendível pelas camadas da sociedade, por todas elas. O orçamento, o ciclo orçamentário não precisava ser um tema tão árido, tão difícil. Daí que, inclusive, nós propugnamos a defesa de processos participativos para a elaboração dos orçamentos, para a elaboração das peças orçamentárias. Aqui temos, no ciclo orçamentário, 3 grandes leis: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual. O Plano Plurianual é, por assim dizer, a previsão de arrecadação e gasto em grandes programas para os próximos 4 anos. O ano de 2016 e os 3 seguintes. E a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos votar agora, essa sessão agora, é para votar a Lei Orçamentária Anual, prevê em detalhe o gasto do ano seguinte. Portanto, nós estamos votando agora o Plano Plurianual do governo Camilo, que se inicia em 2016, 17 e 18, e vai até o primeiro ano do próximo governador ou governadora. E a Lei Orçamentária Anual, que é a primeira Lei Orçamentária Anual do governo Camilo. O nosso mandato, o mandato que nos foi conferido pela sociedade, e aqui nós, da Frente de Esquerda, PSOL, PSTU, PCB, nós o exercemos, temos um compromisso inarredável com as maiorias sociais, com o povo trabalhador e trabalhadora. Por isso nós ofertamos emendas, dezenas delas, para garantir mais investimento em saúde, em educação, no pagamento de pessoal e, sobretudo, retirando recursos de áreas que nós não achávamos prioritárias. E aqui eu pediria a atenção do grande público. Como é que se emenda o orçamento? Você diz que você vai retirar recursos de uma área, de um projeto que você acredita que possa ser diminuído e suplementar recursos para outra área ou projeto. Então, toda emenda de um deputado apresenta uma redução e uma suplementação, ou seja, de onde sai e para onde vai. Desse ponto de vista, eu queria dizer que nós apresentamos emendas, quase todas elas, em políticas sociais. E aqui eu queria destacar, na atenção à saúde, a atenção à saúde do servidor, no ISEC, para fortalecer o ISEC na sua capacidade de atenção ao servidor. Nós apresentamos emendas nesse sentido. Apresentamos emendas para a atenção a crianças e adolescentes vítimas de intolerâncias e alergias alimentares. Apresentamos emendas para a formação de professores e professoras, maior investimento nos nossos professores e professoras da educação básica. Apresentamos emendas em comum acordo com o movimento social Ceará Agroecológico, que foram subscritas por mim, pelo deputado Elmano, Moisés, Raquel, essas todas recebendo parecer favorável, para acrescentar recursos ou abrir recursos
para a produção agroecológica, para a produção de alimentos saudáveis, para a aquisição de sementes crioulas, que não sejam sementes, portanto, híbridas, nem transgênicas. Isso é importante para a agricultura familiar, camponesa, ecológica. Portanto, nosso mandato teve este compromisso. Apresentamos emendas também para a ampliação do acesso à justiça, buscando garantir o fortalecimento da Defensoria Pública. Apresentamos emendas para o direito à moradia, para fortalecer a habitação de interesse social. Apresentamos emendas para indenização daqueles que são impactados pelas grandes obras do governo, em especial do VLT. E de onde nós apontamos a redução de recursos? Sobretudo de mídia e da reserva de contingência. Nós entendíamos, como continuamos a entender, que os quantitativos de comunicação institucional, ou seja, de publicidade, de mídia, são muito elevados. Da ordem de 51 milhões, reduzidos, ainda se mantém muito elevados, da ordem de 45 milhões. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o que vemos é que o modelo de desenvolvimento, aqui eu queria fazer um debate mais longo, por isso que eu sou oposição, inclusive, a esse governo não apresenta uma lógica de desenvolvimento econômico do Estado distinta dos governos anteriores. Atualmente, continua a mesma lógica, pegar recurso público, incentivar determinadas áreas, sobretudo na infraestrutura básica, em benefício de empreendimentos privados que têm pouca capacidade de geração de emprego. Eu vou citar aqui alguns. Ponte Estaiada. Essa é uma obra fundamental para o Ceará. Era necessário fazer um convênio, comprometer recursos públicos, endividar o Estado para a construção da Ponte Estaiada? O Aquário. O Aquário é uma obra estratégica? Nós cremos que não. Mais que isso, a esteira do PECEM, 212 milhões de reais para carregar carvão mineral poluente, para a siderúrgica, que é um empreendimento privado, 212 milhões de reais. Portanto, nós questionamos, e aqui estou fazendo um debate que eu quero, sobretudo, um debate estratégico. Nós entendemos que as prioridades do governo do Estado devem ser alteradas profundamente. Porque há décadas, esse modelo, a que se dizer a verdade, não foi inventado agora, esse modelo é velho. Esse modelo de colocar o Estado em benefício de grandes corporações privadas, esse modelo é velho. E quem sofre com ele? Sofre, sobretudo, o povo mais pobre. Veja, há quantos anos, e o tempo se esvai, nós ouvimos que o Ceará é 4% da população e 2% do PIB. Por isso que tem que fazer investimento em grandes empresas, empreendimentos. Isso, ao longo de décadas, não alterou a posição do Ceará no ranking nacional. Nós continuamos a ser um dos estados, o terceiro estado com a pior distribuição socioeconômica, distribuição de renda do país. 500 mil de miseráveis, abaixo da vivendo na extrema pobreza para baixo. 1,5 milhão vivendo abaixo da linha de pobreza. Portanto, eu queria aqui dizer que nós buscamos emendar o orçamento no sentido de promover justiça. E promover justiça é, sobretudo, ampliar o acesso da população, sobretudo mais pobre, à saúde, à educação, aos serviços básicos, à moradia e induzir atividades econômicas que, mesmo que não sejam das grandes corporações, tão ao gosto, que tem tanta capacidade de pressionar o Estado, mas que sejam, sobretudo, os arranjos produtivos locais, o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, porque ele gera emprego, ele tem capacidade de distribuir. Portanto, as nossas emendas foram todas nesse sentido. Lamento muito que as emendas relativas a pessoal não tivessem parecer favorável, sobretudo aquelas que buscavam ampliar... É mais tarde, eu vou.
Quer mais? Em torno de 6 horas. 6? Chega lá em 40 minutos. Para concluir, portanto, eu queria aqui dizer duas coisas. Primeiro, prestar contas daquilo que nós fizemos no debate orçamentário, que é um debate fundamental. Prioridade não é o que se diz, mas é, sobretudo, o que se coloca no orçamento. O orçamento é a materialização das prioridades políticas. É lá no orçamento que a gente pode entender e ver se as ideias viraram recursos. É lá no orçamento. Portanto, esse debate é um debate que não pode ser pequeno, só desse círculo ou de técnicos. Tem que ser da sociedade. Portanto, nós precisamos ampliar o debate sobre os orçamentos e sobre o modelo de desenvolvimento do Ceará. Porque senão o Ceará vai continuar sendo uma terra muito pobre. E eu concluo, presidente, dizendo isso. A nossa crítica a este modelo, que na nossa avaliação é um modelo equivocado. É um modelo equivocado porque ele mantém o que há de pior na nossa configuração social e econômica, que é a extrema concentração de riqueza. A extrema concentração de riqueza do Ceará. Muito pouca gente muito rica, inclusive com acesso a recursos públicos para seus empreendimentos, e muita gente muito pobre, que nem água hoje não tem. Portanto, eu concluo, senhor presidente, colocando a nossa crítica como frente de esquerda, como um parlamentar de oposição à esquerda a este governo, e prestando conta da nossa tentativa das emendas orçamentárias. E dizer que nós vamos continuar lutando para que o reajuste dos trabalhadores seja garantido ano que vem. Eu tenho dito isso. Não é possível que Camilo entre na história se igualando a Tasso, que foi o último governo que teve reajuste zero. Era isso, senhor presidente. Deputado